dos resultados da AP. Nós tivemos nas últimas semanas já a migração dos dados, né, para as nossas áreas de trabalho lá na sede, né? Então, todos os professores terão os resultados das suas respectivos componentes curriculares, tanto em AP quanto em atividade digital. Para ciências humanas e ciências da natureza, nós não temos AP, está como sequência digital. A gente tem que procurar numa outra barrinha lá, tá? Mas é super tranquilo de encontrar e analisar os dados das nossas respectivas turmas, nossos alunos, tá bem? Bom, então hoje o tema é a TPC, vocês receberam já esse link, esses materiais, a pauta, né, para acompanhar. O tema será análise dos resultados da AP, né, mediação, observação, reflexão e ação pedagógica para aprendizagem, tá? Então, aquele movimento que nós sempre fazemos, né, ao fim de cada bimestre, ao final de cada bimestre, né, e após os resultados, né, os alunos realizarem as APs, tá? A nossa pauta está composta de questões que foram aferidas, questões, conteúdos, habilidades, né, ou digo, objetos de conhecimento, uma leitura inicial para, não para discussão, né, para apenas para pensarmos em ações, intervenções, tá? Então, eu vou projetar aqui, vou compartilhar a tela para a gente já iniciar esse momento, tá bem? Eu acho que todos já estão aí com essa tela. Então, nós chamamos leitura biblioterápica, né? Que seja um momento de literatura, de ler, de relaxar, de se aprofundar neste momento, né? Bom, o livro, né, essa leitura ela foi feita numa oficina, num encontro formativos para os professores pedagogos, né, que estão fazendo, né, o reforço, a recuperação do programa Aprender Juntos, né? Ele é muito interessante, nós achamos pertinente fazer a leitura, só que nós não vamos conseguir aqui fazer a leitura de todo o livro, tá? Mas os professores têm esse material, né? A gente sugere que os coordenadores busquem esse material e levem para a sala de leitura. Se a escola não tem o acervo físico, né, os professores têm esse material lá em PDF, né? Ele pode ser amplamente usado, tá bem? Então, nós temos aí a capa do livro, tá? É uma leitura interessante. Nós vamos fazer aqui apenas o começo, meio e fim, tá? E vai ficar um gostinho para vocês buscarem o livro, né, e fazer a leitura total, bastante interessante, a leitura completa, tá? Mas, antemão, já digo que é a visão do aluno em relação a como nós trabalhamos, né? Os alunos podem dizer assim: nossa, faz 7 anos que eu tenho aula com o Eliseu, desde o 6º ano. Já estou na 3ª série do ensino médio. E ele sempre com as mesmas atividades, com os mesmos jeitos, né? De dar aula. Ou, não, né? Como é inovador a cada ano, né? Há atividades diferenciadas, diversificadas. E está aqui um livro que nós vamos ler para como proposta para esta reflexão. Então, aqueles 2 meses, só um pequeno enunciado do livro, aqueles 2 meses inteirinhos de despreocupações, que são as férias, né, dos alunos, estavam prestes a virar 30 linhas de preocupação com acentos, vírgulas, parágrafos e ainda por cima com a letra legível, depois de tanto tempo sem treino.
Guilherme está no 6º ano. Em seu primeiro dia de aula, se viu obrigado a fazer uma redação sobre suas férias. Mas será que é tão divertido assim ver momentos alegres sujeitos a valer notas, né? Bom, quem de nós aqui nunca fez essa redação, né? Será que hoje só esse título na lousa e pedir para os alunos escreverem as férias deles, será que é suficiente para uma produção, né? O que mais temos que construir com os alunos para uma produção de texto, né? Para 6º ano, que tipo, né, que gênero textual é solicitado? Será que Minhas Férias é um título que dá conta de produções de textos a partir do 9º ano, né? Um texto dissertativo, argumentativo, em que o aluno precisa se posicionar e precisa argumentar a favor de questões do mundo, questões da sociedade, questões do meio ambiente, onde ele vive, questões pessoais, né? De comportamento humano, né? Que será que dá conta? Mas vamos começar a leitura. O primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto. Aliás, o primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto em segundo lugar. O que eu mais gosto em primeiro é o último, porque é o dia seguinte, porque no dia seguinte chegam as férias. Os dois são os melhores dias na escola, porque a gente nem tem aula. No primeiro dia não dá para ter aula, porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça ainda está de férias. E no último, também não dá para ter aula, porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça já está nas férias. Bom, como disse para vocês, é, é, é um livro pensado, né, na visão do aluno, né? Era o primeiro dia e era para ser a aula de português, mas não era, porque todo mundo estava voltando, né, das férias. E como todo mundo queria contar mais do que ouvir, o barulho da classe estava mesmo ensurdecedor. O que explica, de fato, de ninguém ter escutado a professora gritando para a gente parar de gritar. Todo mundo estava bem surdo mesmo. Mas quando ela bateu com os livros em cima da mesa, a nossa surdez passou e todo mundo olhou para ela. Ela estava em pé, na frente do quadro negro, e ficou em silêncio com uma cara bem brava, olhando para a gente. Quando o professor está em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para você, é melhor também ficar em silêncio, com a cara de sem graça, olhando para um ponto qualquer que não seja a cara brava do professor. A professora puxou a cadeira dela e se sentou. Atrás dela, no quadro negro, eu vi decretado o fim de nossas férias e o fim do nosso primeiro dia de aula sem aula. Estava escrito redação. Escrever 30 linhas sobre as férias. Eu sabia que as férias de ninguém ia ser mais as mesmas na hora que virassem redação. É simples. Férias é legal, redação é chato. Quando a gente transforma as nossas férias numa redação, elas não são mais as nossas férias, elas são a nossa redação. E perdem toda a graça. Todo mundo tirou o caderno de dentro da mochila, menos eu. Eu fiquei olhando para aquela frase no quadro enquanto os zíperes e velcros das mochilas eram os únicos barulhos da sala. De repente, as nossas férias ficaram silenciosas. Onde já se viu férias sem barulho? Além do mais, eu tenho certeza de que professora nem quer saber de verdade como foram as nossas férias. Ela quer só saber como é a nossa letra e se a gente tem jeito para escrever redação. Aqueles 2 meses inteirinhos de preocupações estavam prestes a virar 30 linhas de preocupações com acentos, vírgulas, parágrafos e ainda por cima
com letra ilegível depois de tanto tempo sem treino. A turma inteira já estava escrevendo quando eu percebi que a professora estava só olhando para mim. Quando a professora fica parada só olhando para você, é porque você tinha estar fazendo outra coisa que não era o que você estava fazendo. A outra coisa que eu tinha que estar fazendo era minha redação. Então eu puxei a minha mochila e peguei o caderno. É claro que minha mochila tem o fecho de velcro e que todo mundo olhou para mim quando eu abri. Só a professora que não olhou de novo, porque já estava olhando antes mesmo. Peguei a caneta, nem sabia mais segurar direito a caneta, escrevi: minhas férias. Tá aí, sem acento, bastante confuso. Minhas férias. Eu sempre adoro as minhas férias na casa do meu avô. Lá tem um campinho de futebol bem legal e uma turma de amigos bem grande. Isso é perfeito, porque um campinho tem uma turma grande e não serve para nada. E uma turma grande sem campinho não cabe em lugar nenhum que não seja um campinho. A gente passa o dia todo jogando futebol e só para de jogar quando já é escuro e não dá mais para ver a bola. Então já é hora de jogar. Depois de jogar, os meus melhores amigos da turma vão para a casa do meu avô e a gente pode continuar jogando. Só que futebol de botão, que não dá indigestão. Aí a gente pode jogar até a tarde, porque 9 no dia seguinte não tem aula, e é por isso que férias é bom. Teve um dia que eu fiz um golaço, não no futebol de botão, no futebol de verdade. Bom, aí já está as férias e as antigas correções, anotações que os nossos professores faziam em cima das palavras que nós escrevíamos, né? Erros de concordância, não sei, pontuação, etc. Essa era a única intervenção que o professor fazia em nossas redações, né? O gol veio em um passe de craque do Paulinho, que é o melhor amigo entre os melhores amigos da turma. Você sabe para que jogar futebol? Você sabe que para jogar futebol não adianta só ser bom de bola. Tem que ter tática. Aí algumas vírgulas, parêntese, plurais. O S eu acho que indica plural. O Paulinho driblou um. Depois que eu vi que ele ia passar pelo terceiro. Ele também me viu. Aí me enfiei pela esquerda e recebi a bola. Chutei direto e fiz um golaço tão grande que furou a rede e estilhaçou 1000 pedaços da janela do vizinho. Mais uma observação. Nenhum parágrafo aqui foge de observações da professora. Deu a maior confusão, porque enquanto a turma pulava, o vizinho apareceu bravo, com a bola embaixo do braço, e a mulher dele veio atrás. Eu tive até que parar com a minha comemoração, com 2 S's aí. Mas a professora do vizinho, que veio atrás dele, ficou para ele que falou para ele que queria ser assim mesmo, que a gente estava só se divertindo e que a gente faz aquilo de propósito. E era verdade mesmo, porque a culpa nossa da rede ter furado. A culpa não é nossa da rede ter furado. E aí acabou ficando tudo bem. O meu vizinho devolveu a bola, verificou a rede e disse que o meu gol foi mesmo um golaço, mas que era para a gente tomar mais cuidado com as janelas da casa do lado. A professora não fez nenhum outro comentário sobre o que eu tinha escrito. Para ela, tanto fazia se meu gol tinha sido um golaço ou um frango do goleiro. Eu fiquei bem chateado. Ela tinha acabado
com as minhas férias, mesmo isso significava que era a terceira vez que minhas férias acabavam numa só semana, uma semana só. Portanto, não podia, desculpa, existir nada pior do que isso na vida de um garoto de 11 anos. A redação acabou lá atrás, vocês viram todas as observações. Eu não farei aqui nenhum comentário sobre a produção de texto, tá? Mas existia. No final da aula, a professora me chamou na mesa dela e tinha que fazer de lição para segunda-feira a análise sintática da frase. Eu fiz um golaço tão grande que até furou a rede, estilhaçou em 1000 pedaços a janela do vizinho. Era o fim. Minhas férias já tinham virado redação e agora acabavam de virar lição de casa. E uma lição dificílima, fazer análise sintática. Eu nem lembrava mais o que era isso. No livro terá análise sintática lá bastante interessante, depois dos resultados, análise que ele mesmo faz, tá bem? Do jeito que as coisas vão, quando chegarem as minhas próximas férias, eu não vou saber se é para ficar feliz ou triste. Eu vou falar, férias me lembram redação e lição de casa. E ninguém vai entender nada. O fim de semana me fez esquecer da escola e da primeira semana de aula, e o que foi bom. O único detalhe foi que eu acabei esquecendo da lição de português. E na segunda de manhã, eu tive que fazer tudo correndo quando cheguei na escola, antes de tocar o sinal. Análise sintática já é uma coisa bem complicada. Quando você tem de fazer o exercício logo depois que a professora acabou de explicar como se faz. Imagina fazer depois das férias de verão quando você mudou da quinta para a sexta série, mas nem se lembra como é que passou de ano. Eu peguei meu caderno, escrevi minha frase, eu fiz um golaço tão grande que até furou a rede e estilhaçou 1000 pedaços na janela do vizinho. No dia seguinte, o diretor me chamou na sala. Bom, aqui já é o final, porque ele não fez a lição, tá? Ele não fez a análise sintática da professora, tá? Ele tinha lido toda a história que eu escrevi e já tinha pensado no que eu ia dizer para meus pais quando ele me expulsasse da escola. Ia dizer: mãe, pai, fui expulso da escola. Eu entrei na sala do diretor e me sentei na cadeira bem na frente dele, quer dizer, na frente mais ou menos, porque era uma daquelas cadeironas que a gente afunda dentro. Então o porta-lápis que ficava na mesa do diretor tapava a cara dele até o nariz. Mas ele chegou o porta-lápis para o lado e eu consegui olhar para ele bem de frente e ele me disse: Guilherme, fiquei muito impressionado com a história que você escreveu. Você precisa fazer mais redações. Então ele me mandou de volta para a sala de aula. Eu fiquei pensando nisso tudo porque no começo eu não tinha entendendo nada. Estava entendendo nada. Mas depois eu descobri por que escolheram aquele cara para ser diretor. Ele é bem inteligente, faz mais redações. Fazer mais redações era mesmo um castigo muito pior do que ser expulso da escola. Pessoal, tem um vácuo aqui, um espaço, que é o momento que ele faz a análise sintática, totalmente relacionada ao trabalho que ele fez, às férias dele e ao jogo de futebol que ele realizou lá com os colegas dele. Bastante interessante. Bom, aí a gente tem a autora, né? Um pouco do que é a visão do aluno em relação a produzir um texto. Bom, a produção de texto é um instrumento de avaliação, né? Ela pode ser também, né? E as intervenções necessárias, né, seriam apenas fazer aquelas marcações em vermelho na produção do aluno, pedir que ele continuasse a fazer análise sintática dessas férias, dessa frase, de uma das frases que ele produz, que ele mesmo produz,
e se ele não fez, levar ele para o diretor, para ele fazer, né? Observando a redação, eu consigo entender, eu, professor, quais são, né, o que ele já aprendeu, o que ele já sabe e também o que ele precisa saber, né? É este, hoje, o intuito de uma avaliação diagnóstica, somativa, enfim, né? Processual ali todos os dias, né? A partir de uma produção de algo que o aluno faz, qual seria a nossa intervenção? Então, sobre isso, né, em que contexto a gente está discutindo a avaliação? Né? Após a escola avaliar os seus alunos, né, de forma diagnóstica, embora muitos de nós ainda não conseguimos discutir com os nossos alunos a cultura da avaliação AP. Para eles ainda vale nota, que é fora do contexto. Ainda para eles é uma atividade que eles são obrigados a fazer, por isso eles fazem, muitos fazem de qualquer jeito, né? Eles ainda não entenderam, a gente ainda não conseguiu fazer um diálogo com eles de que a avaliação diagnóstica, né? Essa AP é uma avaliação para diagnosticar o que eles já sabem e o que eles precisam ainda saber, e que nós teremos resultados muito importantes para nossas intervenções, para nossas mudanças de metodologia, de estratégia para ensinar, tá bem? Então, o aluno precisa ser muito claros, precisamos ser muito claros em relação ao objetivo dessas avaliações com os alunos, né? Ela não pode ser um exame, um vestibular, e que se você não fizer, ela terá esse objetivo. Isso não contribui para a participação dos alunos nesse processo de avaliação, nessa avaliação tão importante para nós, professores, né? Nós avançamos muito em relação à avaliação em diagnóstico, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha esse diagnóstico. Nós temos uma plataforma que nos oferece dados muito importantes, muito precisos para avaliação. E aí eu digo, mas os alunos respondem de qualquer jeito em casa. Mesmo assim, eles respondendo de qualquer jeito, isso está implícito que eles não estão preparados para fazer uma avaliação. Se eles respondem de qualquer jeito, eles não foram orientados, eles não sabem conteúdo, então eles respondem de qualquer jeito, eles marcam qualquer questão. Porque quando ele sabe, ele vai na alternativa correta, né? Então, temos que pensar bastante, né, antes, durante e depois de uma avaliação, né? Não importa se ela tem cadernos para o aluno fazer e a gente lá em cima dele, ou se ela é feita com consulta na casa dele de forma, né, digital. Ele precisa entender a finalidade dessa avaliação, porque enquanto ele não entender, ele não participa, né? E é isso que a Jussara Hoffman fala para a gente. Nós estamos aqui desdobrando uma teoria, uma pesquisa, né? Ela fala da avaliação mediadora. Qual a importância de se avaliar o nosso estudante, tá? Então, ela diz aqui, eu vou ler para vocês, né, em que contexto nós estamos fazendo esse ATPC, em que referências a gente traz para nos apoiar. Ao longo do tempo, avaliar tem tido diversos olhares e conceitos. Avaliar é, sem dúvida, algo comum em nossas vidas, pois avaliamos situações, pessoas, possibilidades e, por que não, as aprendizagens, né? A aprendizagem. Através da avaliação, o ser humano encontra significado, constrói conceitos e realiza conclusões. Na aprendizagem, também não é muito diferente. Se avalia para alcançar objetivos no processo de aprendizagem. Também há objetivos a serem alcançados, como identificar dificuldades e conhecimentos prévios, verificar se a proposta de ensino é ideal para o aluno em questão de compreender como o aluno aprende. Avaliação mediadora significa estar atento na aprendizagem do aluno, conhecer as suas dificuldades, reconhecer seus pontos fortes e os que precisam ser melhorados, pois cada aluno é único. A avaliação mediadora deve guiar o aluno procurando desafiar e levar à conquista da autonomia. Nós avaliamos para melhorar nossas ações ou para encontrar resultados. Corrigir não é avaliar, interpretar é avaliar.
Mediação significa um estado de alerta permanente do professor, que acompanha a história, estuda a história da criança em seu processo de aprendizagem. Entendida dessa forma, a avaliação mediadora é um processo espontâneo, sem ser espontaneísta. Ou seja, é espontâneo à medida que conhecemos cada estudante e suas manifestações diversas e singulares do dia a dia. Uma vez que conhecimento e respeito se fundamentam em premissas teóricas consistentes sobre a construção do conhecimento e na definição de objetivos significativos que embasem a observação e a reflexão da ação pedagógica. Para que seja possível se realizar uma avaliação mediadora, o professor deve observar, identificar e conhecer seu aluno, sem conhecer as suas dificuldades. E como ele aprende, não é possível atender às suas necessidades de aprendizagem de cada aluno, que cada aluno tem. Bom, a gente também tem uma citação, um excerto do Libânio, ele citou Lucchesi em um dos seus textos, lá em 91. Olha como faz tempo isso. Desde 91, esses pensadores já não concordam com a prática de avaliação, como fazíamos, né? A avaliação como exame, aquela avaliação em que pune e que premia sempre, né, os alunos, que pune aqueles que não conseguem e premia aqueles que já têm as habilidades, aqueles que conseguiram. E a gente reprovava-os até esse período, né? Então, o que ele diz, o Lucchesi, Cipriano Lucchesi? A avaliação tem a função de exame quando ela só valoriza os aspectos cognitivos, com ênfase na memorização dos conteúdos. A verificação dos resultados desse tipo de exame se dá através de provas orais ou escritas, nos quais os alunos devem produzir exatamente aquilo que foi ensinado. A tradição dos exames escolares, que conhecemos hoje, no século XX e XXI, que praticamos ainda em nossas escolas, ela foi sistematizada no século XVI e XVII, com as configurações das atividades pedagógicas conduzidas pelos padres jesuítas no século XVI e pelo bispo, enfim. No século também XVI, primeira metade, a verdadeira avaliação é aquela que há uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem, que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Então, está aqui as justificativas, os contextos, né, do porquê avaliar desta forma, por que ter lá resultados percentuais de cada série, de cada aluno, né, de toda a escola. Né? Aqui é o desdobramento de teorias de pensamentos, né, contraditórios àquele vestibular, aquele exame que seleciona, aquele exame que sempre fomos avaliados, né, para a universidade, para o vestibular, para terminar a faculdade, para entrar no concurso para o Estado, para meritocracia, né? Sempre fomos avaliados dessa forma. Mas será que tem diferença essa avaliação, né, de um adulto que já tem habilidades, digamos, né, entre aspas, bastante desenvolvidas ou construídas, para uma criança de 6º ano que ainda está em processo de desenvolvimento? Então, a gente tem que pensar e refletir muito sobre como avaliamos, né, e qual a importância dessa AP dentro desse contexto. Eu não vou ler objetivos aqui, está na pauta, senão a gente não dá conta do que é importante. Nós vamos analisar aqui os dados do CAED, tá? É uma plataforma muito importante, né, que já está aí com os dados para a gente olhar, né? Ela tem muitos problemas ainda, o CAED, mas ele evoluiu bastante, né? Nós tínhamos uma primeira plataforma lá inicialmente, com dados bastante, diria, bastante amplos, né? Por exemplo, analisar o IDESP da escola,
ver o grupo de aluno que está no avançado ou que está abaixo do básico. Mas quem são esses alunos? Esse trabalho ainda a gente fazia sem êxito nos resultados, porque o IDESP e SAEB são resultados que interessam somente ao Estado, às secretarias, porque analisam o sistema educacional, não avalia o aluno. A gente tem que tê-los na nossa frente como meta, as escolas, né? Mas para o aluno, para o professor intervir lá na aprendizagem do aluno, nós temos que cada vez mais nos aprofundarmos e analisarmos como os alunos estão respondendo essas provas, né? E mais, fazer a analogia, a comparação com o tipo de avaliação que fazemos diariamente, a nossa avaliação dentro da sala de aula, as nossas redações, né? Como fazemos com o texto do Guilherme aqui, tá certo? E tentar trazer essas avaliações para contextos de avaliação mais atuais, né? Não com aquele objetivo de exame, de punir ou premiar os nossos alunos, tá bem? Bom, lá no CAED, né, nós temos na primeira página, quando a gente loga, encontra a nossa turma, a nossa turminha lá, o sexto ano A, já tem taxas, dados bastante precisos e importantes. Ó. Taxa de participação dos meus alunos, média de itens respondidos. Aqui é muito importante avaliar, observar, tá? Percentual médio de acertos no teste, distribuição dos estudantes por categoria de desempenho, número de estudantes com defasagem de aprendizagem, percentual de acertos por habilidade avaliada. Gente, isso aqui é muito maior do que nota de 0 a 10, do que o aluno acertou 10, 20, 30, 60. Né? Nós estamos ainda olhando os alunos na perspectiva de exame, né? Não numa situação analítica mais abrangente, né? E aí, né, a gente já parte para uma habilidade, né? Nós vamos só analisar uma de língua portuguesa, analisar não, apresentar, tá? E uma de matemática, né? Ciência da natureza humana, nós não vamos nos estender aqui, mas o processo é exatamente o mesmo, tá? Só lembrando que ciências humanas e natureza são sequências digitais, não é AP. AP só tem português e matemática, tá bem? E aqui é a visão da diretoria de ensino, dos 5 municípios, de todas as escolas. Então, de todas as escolas, esta é a habilidade de língua portuguesa, né, que foi aferida, que menor teve né, o desempenho dos alunos. 16%, tá bem? Ela é uma habilidade que foi aferida na segunda série do ensino médio, mas ela é de 8ª série, 8º ano do ensino fundamental. Esta é a habilidade que os alunos menos, né, têm desenvolvida. Identificar aspectos linguísticos e gramaticais em funcionamento em um texto. Tá? Como que ela foi aferida na prova? Nessa AP. Né? Nós temos um texto da Colassante, Marina Colassante, não vou ler, eu escolhi essa questão porque esse texto é maravilhoso. Eu, como professor de geografia, não poderia deixar de escolher. Né? O rio, tá? O rio encontra o mar e ela faz aí, né, um paralelo com a infância, com a nossa infância. É muito lindo, né? Muito significativo. Bom, aí está a questão. Como pode, né, para nós, né, ter, né, o que leva o aluno a ter 16% apenas de acerto? 16% dos nossos alunos resolveram a questão. Tá? Não vamos discutir como ela deve ser trabalhada e quais as intervenções que ela deve ser feita. Porque quando você, professor, abrir a sua sala, quando você logar e ver as suas salas, pode não ser esta a habilidade que precisa sofrer intervenções, né? E diante dessa habilidade, quais habilidades de suporte, né? Quais outras eu preciso trabalhar para que ele consiga identificar, né, aspectos linguísticos numa
né, num texto, tá? O gênero aqui é poesia, etc. Bom, nessa questão, olha só, eu já li para vocês lá o que está na primeira página, né? Para nós aqui aparece nesta questão, dados importantíssimos. 48% dos estudantes que participaram, quer dizer que 52% dos alunos da rede, desses 5 municípios, não responderam essa questão. Essa é a média de participação dos alunos. Falta mais da metade ainda resolver essa questão. Será que trazê-la de volta, só para aferição, não seria importante, né? Se fossem nossos alunos aqui, tá? E depois, qual outro resultado a gente conseguiria? Média de itens respondidos, aqui 100%, né? Percentual e média de acerto no teste, 40% dos alunos, tá? Em média. Distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Aqui nós temos dados gerais. Muito baixo, 32%, que em números absolutos, né, seriam 1.120. E aí todos os números importantes para a gente, né, identificar. E esses números estão lá no CAED. Quem são esses alunos, respectivamente? Número de estudantes com defasagem de aprendizagem. Alunos que requerem atenção. No total desses, né, desses alunos, 816, atenção. Como fazemos cotidianamente. E os que requerem muita atenção, né? É mais da metade desses alunos, né? 1.141 alunos. E percentual de acerto por habilidade avaliada, 16%, tá? Que é o que está lá na habilidade. E matemática, habilidade com menos acerto, né? 20% é do 7º ano de matemática. Esta habilidade, ela é para série, para ano série mesmo, que ela está lá no currículo, né? Lá no caderno do aluno, tá? Resolver situações problema que envolvam medidas de grandeza inseridas em contextos cotidianos ou de outras áreas de conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Está aí a questão, tá? É a questão 25 do 6º ano, e aí a gente tem ela já realizada, tá? E aí a gente tem novamente outra leitura que é muito importante, que está na primeira página, antes da habilidade, ali junto com a habilidade, tá? Para as nossas observações. Bom, depois que eu vejo tudo isso lá da minha turma, né, das minhas turmas, quais as reflexões que eu posso fazer? Essas aqui eu vou precisar ler, tá? Porque elas estão lá no CAED, né? Elas estão lá nas orientações pedagógicas. Todo professor, ao acessar o CAED, ele tem lá a primeira cartinha do baralho lá, são orientações pedagógicas. E tem muitas. Aqui eu peguei somente, utilizei apenas as que estão direcionadas para as questões, tá? Então, primeira, qual é a reflexão que eu preciso fazer? Façam aí, né? E, né, após a leitura. Os resultados obtidos na primeira P, para essa etapa de escolaridade, são semelhantes aos que você observa nas atividades internas? Né? Será que as atividades que eu faço diariamente com os meus alunos estão próximas desses resultados? Então, eu tenho que parametrizar, eu tenho que comparar esses dois resultados que eu já obtive, né? As habilidades que apresentam menores percentuais de acerto foram priorizadas no primeiro bimestre? É possível relacionar as habilidades com os menores percentuais de acerto na primeira habilidade com as que apresentam menores percentuais da ADE, a de entrada 2022, né, avaliação diagnóstica de entrada? São as mesmas habilidades? Será que nós fizemos essa comparação? Elas pertencem ao mesmo campo de atuação da base comum, da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC? As dificuldades percebidas na ADE 2022 podem ter influenciado nos resultados da primeira AP? O trabalho com as habilidades
que apresentam menores percentuais na primeira AP já estavam previstos em seu planejamento? Em quais momentos do primeiro bimestre as habilidades que apresentaram menores percentuais de acerto foram abordadas em suas aulas? Ao refletir sobre os resultados alcançados, é possível identificar se as dificuldades apresentadas pelos estudantes estão relacionadas às habilidades cujo desenvolvimento foi propiciado pelas atividades realizadas ou são habilidades que não estão envolvidas no conteúdo trabalhados até o momento, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que a ADE, caderno do aluno, aprender sempre, né? Currículo, BNCC, AP, né? Elas formam um combo, vamos assim dizer, um combo, todas relacionadas. Quando eu entendo um processo, automaticamente eu entendo todo o processo. Se eu entendo a situação de aprendizagem, se eu linko ela com as habilidades essenciais, com as habilidades da BNCC, com as habilidades do currículo paulista, com, né, a base comum curricular, né, quando eu relaciono também com as habilidades socioemocionais, que faltou lá na avaliação, na redação do Guilherme, né? Será que a professora com aquela cara feia para os alunos, né? Ela consegue desenvolver alguma habilidade socioemocional com aquelas crianças? Será que eles gostam dela de fato? Ou eles veem ela como uma bruxa, uma pessoa que não as auxilia? Então, olha quantas reflexões a gente pode fazer em relação a todos esses materiais que possuímos em mão. Quanto temos que estudar nas nossas ATPCs ainda? BNCC, Currículo Paulista, habilidades essenciais, habilidades do currículo, caderno de aluno, né, as situações de aprendizagem, o material do aprender sempre, né, e tantas outras, enfim, né, essa é a base que podemos pensar. Bom, diante disso, lá na plataforma CAED, há uma orientação. Eu posso fazer todas as reflexões usando essa tabela, ela fica como sugestão, né, várias linhas aí, 5 colunas, né, qual é a habilidade, quais conteúdos eu já trabalhei, né, trabalhados, aliás, que podem desenvolver, potencializar essas habilidades, quais eram os resultados esperados, né, e quais as possíveis causas para os resultados alcançados. Eu estou apresentando essa tabela porque ela está lá no link para todas as escolas olharem, observarem e refletirem a respeito, tá? Depois de refletir, né, eu tenho o planejamento, como se fosse, não é o plano de aula, essa habilidade, essa tabela aqui não substitui o plano semanal de aula, tá bem? Tá? Então, ela é algo maior, né, para um bimestre, para que eu pense na intervenção, nas ações que eu vou realizar ao longo desse segundo semestre, desse segundo bimestre, aliás, tá? Então, estão aí as habilidades que precisam de atenção, a avaliação avaliação, ADE ou a primeira P, quais as duas habilidades, quais as habilidades que foram aferidas lá e repetiram aqui na AP e que ainda os alunos não avançaram. Então, isso daí é um ponto de atenção muito importante para todos nós professores, né? Está dizendo quais né, o que eu preciso atentar. Quantos alunos erraram? A gente tem esse dado, a gente tem quantitativamente, né? O número. E temos qualitativamente, que são as habilidades. Quais os conteúdos podem ser trabalhados para favorecer o desenvolvimento dessas habilidades? Quais as habilidades ou os conteúdos de suporte, né, que estão lá atrás, que de repente precisam ser trazidos novamente à tona para avanço da aprendizagem? Quais estratégias serão utilizadas? Quais os resultados que eu espero? E quais eu vou obter ao final deste bimestre, tá? Também é uma tabela que está lá na plataforma CAED, dentro da opção, né, orientações pedagógicas. Bom, ela também fala lá nessa opção, orientações pedagógicas,
Há um novo conceito lá que a gente precisa pensar, que são a recomposição, né? O termo recomposição das aprendizagens, né? Quem fala isso, Bernardo está aqui, tá? E o que ele diz, né? Recompor as aprendizagens engloba desafios que não dizem a respeito apenas a recuperar as aprendizagens, mas também desenvolvê-las. A aprendizagem não ocorreu de forma adequada. Ela deve ser reorganizada com foco no desenvolvimento dos alunos, indo além de mera recuperação da aprendizagem. Esse é, portanto, o fundamento do conceito de recomposição das aprendizagens. Então, se a gente tem todas essas habilidades colocadas lá, todos esses resultados, né, isso facilita a reorganização, né, da nossa intervenção para a reorganização e a recomposição dessas aprendizagens. A gente percebe que em todas as habilidades, os nossos alunos precisam avançar. Existe um percentual de alunos que ainda não avançaram, né? Não existe nenhuma habilidade com 100% de acertos. Mesmo que estiver 99%, tem 1% de alunos que ainda não avançaram, né, em tal habilidade. Quer dizer, a gente ataca, a gente intervém nas que estão com os piores resultados, os muito abaixo, né, da média, e as de suporte que podem ajudar, né? E não damos conta de todo esse universo, né? Bom, para que se discuta essa recomposição da aprendizagem, né, tem um acesso aqui que é um material muito interessante, tá? Recomposição das aprendizagens, né? Já tem o link aí para vocês acessarem, tá? Todo esse material, né, ele foi produzido PDF2, recomposição das aprendizagens em contexto de crise, e um PDF da nova escola. A gente sempre recorre à nova escola, mas isso está indicado como referência bibliográfica dentro de orientações pedagógicas, tá? O que é a recomposição de aprendizagens e como ela acontece no dia a dia das escolas públicas. Então, o nosso dia a dia, em contextos de crise, né? Tivemos 2 anos de pandemia, tá? E como ela pode se dar, né? Aqui, como enfrentá-las, estratégias educacionais para enfrentar os desafios da pandemia. Muito interessante esse material para que vocês observem, né, e usem lá, tá? Então, esse material ele foi indicado pela Fundação, foi produzido, aliás, pela Fundação Lemon, junto com o Instituto Natura, né? E também o material da revista Nova Escola. E aí a gente tem as referências, né? Basicamente são essas referências bibliográficas do estudo da TPC de hoje, tá bem? Bom, então eu acho que o nosso tempo acabou. Nós agradecemos imensamente a participação de todos nessa TPC e espero ter contribuído para reflexões desse momento para a nossa ATPC, tá? E que desdobrem em outras reflexões, em outras intervenções no ATPC desta semana e durante o bimestre também, pois teremos aí praticamente, né, um bimestre e meio para as nossas intervenções, né? E a gente finaliza aqui, né, com obrigado e mais uma frase da Hoffman, tá? Avaliar para promover aprendizagem. A avaliação escolar só faz sentido se servir, né, se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem, né? Então, não precisamos dizer mais nada a respeito desta frase aí para finalizar, tá bem? Então, todo esse material que nós trabalhamos aqui está disponível para professores coordenadores, né, utilizarem em suas pautas ao longo da semana, né, para nós professores desdobrarmos em estudos, em pesquisa, em momentos
de autoformação, né, nas aulas, nos momentos de ATPC que temos para desdobrar, tá bem? Então, vamos solicitar que todos vocês abram as câmeras para a gente fazer um tchau coletivo e fotografar aqui todas as carinhas. A Denise já apareceu aqui. Obrigado, Denise, pela participação. Não estou vendo câmeras abertas. Tem 14 pessoas na sala aqui, além de nós do núcleo pedagógico, né? Por gentileza, abram as câmeras. Eu não sei se os microfones estão abertos para vocês falarem bom dia, falar um oi. A Cássia, obrigado por aparecer aqui na telinha. Cadê? Beijo. Cadê? Eu não sei. Sheila. Ah, mas eles estão fechados, ó. A câmera deles está travada. Peraí, gente, nós estamos melhorando aqui. Peraí. Ô, Liz Helena, bloqueia ele. Isso. Peraí, ó. Peraí, já perdi. Pronto, todo mundo consegue. Aê, Sérgio! Um abraço. Roseli, Roseli. beijo! Rosimeire, Adriana, Andréa Del Torre, Beatriz, bem-vinda. Bem-vinda. Nova PC, do Lindo. É porque ele está configurando. A Sheila, um beijo, Sheila. Tira aqui, ó, o desfocado. Nós estamos tentando melhorar a imagem. A Rosilene, Rose, Adilson, Adriana, beijos. Eu não sei onde que tá aqui. A gente não está conseguindo desfocar aqui a tela. Mas chega pertinho, chega pertinho. Chega bem pertinho. Beijo! Beijo, gente. Está registrado o nosso TPC. Fiquem com Deus. Bom trabalho aí na escola. Estamos aqui inteira disposição para o que vocês precisarem. Grande beijo.